Hoje é o Dia do Advogado e no Dia do Advogado a gente não poderia deixar de conversar com uma pessoa muito especial que faz parte dessa história, que é o nosso querido presidente da OAB, é o nosso querido Celso Barros. Ele que tem uma história belíssima e mais do que história, na verdade, a gente pode sim representar um pouco mais desse lado positivo. Mas eu acho que a gente tem, na verdade, dicas e informações para passar especialmente para você nesse dia tão importante. Muito bom dia! Bom dia, Vanusa Coelho. Tudo bem? Tudo bem. Se você pudesse falar hoje, nesse dia tão importante para o advogado, falar sobre todo esse lado que, de uma certa forma, ajuda a sociedade a se manter no seu direito, mas também entender que ela tem deveres. O que esse dia de hoje representa para a OAB? É a simbologia que hoje, 11 de agosto, é o Dia da Advocacia Brasileira. No Brasil, nós temos 1.200.000 advogados e advogadas. Um número praticamente igual entre advogadas e advogados. No Piauí, nós temos 17 mil membros da OAB, advogadas e advogados também com um número praticamente igual. E isso em todo o Piauí, Vanusa, de norte a sul, a presença da advocacia ela é vital, ela é muito importante para o cidadão que quer um benefício no INSS, para o cidadão que está sendo acusado de um delito, para um empresário que está discutindo a questão tributária, para a organização de uma empresa, para a política de legalidade dos atos do gestor público, as políticas públicas também, de um modo geral. Então, no exercício do direito do consumidor, do cidadão, e nós sempre dizemos que a advocacia ela é essencial para a sociedade. Nossos direitos, muitos deles, Vanusa, a gente usufrui esse direito de forma natural, mas muitas vezes esses direitos nós temos que exigir que eles sejam respeitados. Daí vem a figura importantíssima da advocacia. Com certeza. E assim, quando a gente fala assim de uma história longa, né, uma pessoa tão jovem como você, mas tem uma história longa porque a gente sabe que mexer com a área de direito é estar assim no dia a dia com as novidades que chegam a todo instante, mas entendendo que é uma história bem antiga, o mundo, né, da advocacia, e que vocês têm que estar o tempo todo vivendo do passado, mas também batendo muito forte no presente. Nessa pandemia, para vocês deve estar sendo um momento nada fácil. Muitas mudanças, muitas leis chegando, é algo assim que, de uma certa forma, para vocês também é muito desafiador, acredito eu. Exatamente. Com certeza é muito desafiador. Foi muito no início e agora ainda está sendo, porque nós temos ainda a pandemia, e à medida que a gente vai tendo essas dificuldades, aí é o poder de inovação, de renovação de toda a nossa advocacia. E como você disse, muitas leis surgem, nós temos agora aquela lei de proteção de dados, por exemplo, os nossos dados pessoais, CPF, identidade, né, endereço, nossos dados pessoais devem ser protegidos hoje através de uma lei nova que está em vigor agora. E essa evolução de nós, enquanto membros da sociedade, faz com que necessariamente a gente precise ter ao lado, acompanhado sempre de um advogado. Eu digo sempre que, assim como nós temos um médico, né, para tratar a nossa saúde, nós temos que ter um advogado para tratar da nossa vida, das nossas relações, dos negócios, né? Porque muitas vezes, Vanusa, o cidadão, e aqui eu mando um abraço especial aos cidadãos piauienses, eles têm um direito, mas ignoram a existência desse direito. Então não custa nada ele ir atrás de um advogado ou advogada, mediante uma consulta, dirigir-se a um escritório de advocacia, e aí ele levar a situação que ele tem para ver se ali ele tem algum direito. Então existem muitas situações de aposentadoria, de seguro, né, de indenizações, que o cidadão tem o direito, mas ele não vai atrás para saber daquilo. Então é importante nós termos essa conscientização de que a advocacia realmente é muito importante, e aqui uma espécie de propaganda que a gente faz de que o cidadão deve procurar um profissional da advocacia.
Que a gente percebe também, falando com você assim, a gente, de uma certa forma, também chama a atenção da sociedade. Nesse dia hoje do advogado, estando ao lado aqui do presidente, a gente chama a atenção da sociedade que não é só você contratar um profissional e achar que ele vai cuidar de você, sem você também poder ajudar. Porque muitas vezes a gente erra como cliente, a gente erra também na hora da participação. Porque por mais que um advogado conheça as leis, por mais que ele esteja ali, a sua presença na hora da verdade, dos esclarecimentos, na hora de você também tentar ajudar esse advogado a buscar os seus direitos e fazer você entender também quais são os seus deveres, influencia muito. Porque muitas vezes a gente cobra muito do advogado, mas e você? Qual a parte que você está fazendo como cliente? Porque às vezes você entrega o assunto para o advogado e você esquece do assunto, achando que só ele tem esse dever. Então hoje é muito importante que a gente chame essa atenção, porque ele sabe das leis, ele entende das leis, mas você sabe dos seus problemas e você também pode somar a este profissional. Eles são grandes profissionais, mas eles não são milagrosos. Né? Eles não fazem milagre, não obram milagre. É a relação de confiança entre a pessoa e o seu advogado, né? A gente tem que ter essa confiança, dizer realmente o fato, a verdade, né? Esclarecer a situação, porque aí o profissional da advocacia ele vai extrair desse fato, né, uma mensagem de que há ou não há um direito. E esse direito, em quanto tempo eu posso ter acesso a esse direito? Em um mês, em um ano? A justiça tem uma certa dificuldade, tem morosidade, não depende do advogado. A justiça é uma máquina, né, um poder judiciário que tem muitos problemas. Nós temos aqui no Piauí, Vanusa, comarcas que tem juiz e não tem funcionário, tem outras comarcas que tem funcionário, não tem juiz, tem comarca que não tem juiz, não tem funcionário, enfim, é uma situação ainda muito difícil em todo o Piauí, que é um estado muito grande, né, e que dificulta realmente um bom serviço. E a advocacia serve para isso, para levar ao cidadão e à cidadã piauiense o exercício do seu direito. Para facilitar. Doutor, nesse dia de hoje também a gente lembra que para nós mulheres, nós ganhamos aí também, de uma certa forma, mais precisamente, uma lei, né, que funciona de forma bem precisa e importante, que é essa lei da violência, né, psicológica, que de uma certa forma agora vem para ajudar ainda mais a mulher a ser respeitada ao lado dos seus parceiros. Então, assim, para vocês também da área de direito, é algo que vem para somar também. E é uma lei que, de uma certa forma, agora exige mais do cidadão relacionado ao respeito para com a mulher. Numa época que a gente bate tanto nessa tecla, é importante que não só o parceiro, como também a parceira, parem para pensar no que estão vivendo no dia a dia, né? Porque às vezes a gente não para pensar que o falar, muitas vezes o dizer causa ações e reações e que podem custar muito caro. Por isso que a gente tem aí essa nova lei e é importante que, independente da lei, a gente possa ser um cidadão melhor no dia a dia também. Mas eu gostaria muito que você pudesse, de uma certa forma, fazer o uso da palavra. Primeiro, a gente quer agradecer à OAB, porque toda terça-feira aqui no nosso Bom Dia, a gente tem o encontro dos direitos e deveres, onde a gente sempre traz um advogado para tratar de algum assunto. E hoje, nesta quarta-feira em especial, é o dia de vocês. Então, eu quero, em seu nome, desejar um feliz dia do advogado para as nossas advogadas, advogados, e parabenizar a OAB pelo um trabalho sério, eficaz e que, de verdade, passa por um momento nada fácil também, porque esse momento da pandemia trouxe trabalhos diferenciados no dia a dia. Então, parabéns, eu gostaria que você fizesse uso da palavra para homenagear também os advogados e as advogadas. Bem, pois com relação àquela, o início da sua fala, hoje nós temos, inclusive, Vanusa, a proteção nossa contra os crimes virtuais, aquelas perseguições virtuais, aqueles assédios virtuais, né? Então, essa proteção é muito importante de uma legislação nova que tem, e aí as pessoas devem, repito, procurar um advogado ou uma advogada, né, para se consultar e ter acesso a essas informações. Porque muitas vezes a gente não sabe realmente o que nós temos de direito disponível e nós temos que consultar um profissional da área. E esse dia é um dia emblemático, simboliza o Dia da Advocacia Brasileira, é o Dia da Cidadania. Se nós abstraíssemos, Vanusa, a figura da advocacia, nós teríamos um caos na sociedade. Imagine como é que nós resolveríamos os problemas familiares,
os contratos, os negócios jurídicos, né? O sistema público, as políticas públicas, tudo isso aí tem a participação da advocacia. E por isso mesmo nós devemos hoje celebrar, por estarmos aqui para contar essa história e atravessando uma pandemia nefasta que está assolando a todos nós ainda hoje, né? Então aqui é um parabéns que nós fazemos a todos os 17 mil membros da OAB, advogadas e advogadas, e claro, agradecendo aqui o papel da imprensa, que tem na OAB, a imprensa brasileira e piauiense, uma grande aliada. Muito obrigada ao nosso presidente da OAB. A gente agradece de verdade, estamos com um bom dia aqui, preparados sempre para recebê-los, tá bom? Muito obrigado.